Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, subo esta tribuna para tratar de um tema que já recebeu abordagem de outros colegas na noite de hoje. Durante a última semana, o presidente Lula realizou uma caravana pelo estado do Rio Grande do Sul. Eu acompanhei toda esta caravana e ela continua depois pelo estado de Santa Catarina e do Paraná. A primeira grande marca desta caminhada democrática de visita a diferentes cidades, a diferentes obras, a diferentes políticas que foram construídas durante os anos de gestão de Lula e Dilma na presidência, a tônica da caravana foi a forte acolhida e o forte carinho com que o povo gaúcho recebeu o presidente Lula. Por exemplo, num ato marcado de simbolismo, o encontro realizado ao lado do mausoléu, ao lado da Carta Testamento de Getúlio Vargas, em São Borja, foi um grande exemplo disso. Milhares de pessoas estavam na praça, acompanhando a fala do presidente Lula, da ex-presidenta Dilma, assim como as falas do ex-governador Olívio Dutra e também em Livramento e em Bagé, do ex-governador Tarso Genro. Aliás, em Livramento tivemos um dos momentos mais fortes da caravana, que foi o encontro entre dois ex-presidentes na praça que une os dois países, o Uruguai e o Brasil. O ex-presidente Pepe Mujica e o ex-presidente Lula. Agora nós precisamos vir a esta tribuna, usar todas as tribunas que estão ao nosso alcance, como entrevistas de rádio, debates, e a sociedade está debatendo, estarrecida pela escalada de intolerância, de ódio e de violência que foi perpetrada por uma minoria em cada uma destas cidades, deputado Glauber. O cenário era mais ou menos o seguinte, deputado Adidamu: uma milícia de direita com caráter claramente fascista, marcada pela ideia da intolerância e do ódio, presidente Manato, tentava impedir o livre direito de circulação da caravana de militantes e de simpatizantes que estavam se reunindo nestas cidades para defender suas ideias, para defender suas posições, para defender suas opiniões políticas. E esta caravana, sempre insisto com isso, por um grupo muito pequeno de pessoas, mas um grupo que estava ali organizado para agredir, que estava ali organizado para impedir o livre direito de ir e vir do presidente Lula e da nossa caravana, agredia com pedradas, agressões inclusive que chegaram ao ponto de, numa das cidades, em Cruz Alta, um destes fascistas que estava neste pequeno grupo organizado para impedir a livre manifestação, usou do chicote que lembra a velha chibata e usou contra duas mulheres que estavam participando dos atos de apoio ao presidente Lula. Nós estamos assistindo hoje no Brasil, deputado Ivan Valente, deputado Pepe Vargas, a sinais cada vez mais claros de fascismo dentro do ambiente da política brasileira. O fascismo que na fase que organizou o golpe era marcado
pela agressão verbal. Era agressão à esquerda, agressão aos comunistas, agressão aos petistas. E esta agressão verbal se transfere agora para agressão física. Quero dizer desta tribuna que o ministro da Justiça e o ministro da Segurança devem, e o Estado brasileiro tem a obrigação de garantir a segurança do presidente Lula, da presidenta Dilma e de todos nós que pensamos diferente destes que organizam as milícias e que aplicaram neste país um golpe que desestabilizou a democracia brasileira, que aliás abriu a caixa de Pandora e alguns agora não sabem mais como controlar os acontecimentos. Pois eu digo, a nossa resposta, a resposta da esquerda, deputada Jandira Fegali, é a luta altiva, firme, sem aceitar qualquer tipo de intimidação, em defesa da democracia. Nós exigimos o direito de milhões de brasileiros que se identificam com as ideias que nós defendemos, que têm todo o direito de defendê-las em qualquer rua, em qualquer praça, em qualquer cidade, e não será um bando de fascistas que vão impedir a livre expressão das ideias que nós defendemos. Mais grave ficou a situação quando, no último domingo, uma senadora da República, a senadora Ana Amélia, se solidarizou com os atos de agressão, de vandalismo e de violência destas milícias de direita. Eu espero que senadores que têm esta prerrogativa entrem no Conselho de Ética para que a senadora responda pelos atos de incitar violência, intolerância e ódio no ambiente da democracia brasileira. Mais do que isto, nós vamos impetrar, junto ao Ministério Público Federal, representação para que investigue as palavras, a forma como a senadora Ana Amélia se dirigiu, incentivando, repito, atos de violência, de intolerância e de ódio. Mais do que isto, nós exigimos que o Estado do Rio Grande do Sul, que o governador do Estado determine investigações detalhadas para definir, e investigações que sejam claras, objetivas, que possam levar à identificação de quem incentiva e monta estas milícias. Encerro, senhor presidente, dizendo desta tribuna, como disse da praça em São Borja: ninguém nos intimidará. Nós continuaremos pelo Brasil, defendendo as nossas ideias, defendendo a candidatura do presidente Lula, defendendo a democracia brasileira e defendendo as ideias de esquerda no nosso país,